Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Esses homens poderosos lutaram por recursos naturais. Eles continuam a lutar por petróleo que nem sequer foi extraído ainda. Continuam a lutar por madeira que está a ser exportada do país. Há muitas pessoas que querem manter este conflito para poderem roubar o máximo possível. O padre Benedito está a fazer como que uma radiografia da causa, de uma das causas da enorme violência que tem vergado a República Centro-Africana. A República Centro-Africana está em guerra desde 2013 com bandos armados que se degladiam mutuamente, os Seleka e os Anti-Balaka. Pelo meio estão as populações indefesas e aterrorizadas. Em muitos locais, a violência tem impedido a vida normal do dia-a-dia. Escolas fechadas, paróquias fechadas, pessoas em fuga. No entanto, para a Igreja é preciso dar oportunidades à paz. Mas não será fácil este caminho. Na República Centro-Africana, como em tantos outros países deste continente, as riquezas prodigiosas que se escondem no subsolo são a razão da tragédia das suas gentes. A situação deste país e o esforço que a Igreja está a fazer no apoio às populações são temas para desenvolver no programa de hoje, em que vamos dar início a uma série de especiais de verão, tal como temos feito nos anos anteriores. Durante o mês de agosto e nas primeiras semanas de setembro, vamos apresentar reportagens e documentários que contam histórias de pessoas comuns, de histórias também de uma igreja que está presente nos locais onde o sofrimento é constante, onde a pobreza atravessa gerações e está presente na vida de todos. O documentário que vamos exibir hoje, na segunda parte do nosso programa, é sobre a República Centro-Africana. Há pouco eu falei dos conflitos armados entre os Seleka e os Anti-Balaka. Catarina, o que é que se passa então neste país? Bom, Paulo, o que se passa e continua ainda a passar, infelizmente, é de facto esta violência dos grupos armados, uma violência que teve então início já em 2013, quando o então presidente, o François Bozizé, foi afastado do poder pelos Seleka. Bom, Seleka, importa aqui dizer isso, são grupos armados maioritariamente muçulmanos. Sim, precisamente, Paulo. Portanto, desde então, desde que os Seleka afastaram então o presidente do poder, podemos dizer que, de alguma forma, a República Centro-Africana não conheceu mais dias de paz. Portanto, o problema, de facto, é que os Seleka não afastaram apenas o presidente do poder. Eles provocaram também uma enorme onda de violência no país, uma enorme onda de violência que, infelizmente, continua a estar presente nos dias de hoje neste país. E aqui também importa explicar que, em resposta a esta violência dos Seleka, entraram em ação outros grupos armados, que são conhecidos como os Anti-Balaka. Sim, Paulo, portanto, face a esta violência extrema dos Seleka, foram surgindo um pouco por todo o país grupos de autodefesa, não é? Que eram então conhecidos como os Anti-Balaka. E na altura o caos instalou-se, acabou por se instalar em toda a República Centro-Africana, e podemos dizer, Paulo, que apesar de alguns momentos mais calmos, podemos dizer que desde então nunca houve efetivamente uma verdadeira paz na República Centro-Africana. Aliás, eu estou-me a recordar, Catarina, que de um episódio que, aliás, comentámos na altura aqui nos nossos programas, de uma bomba que explodiu à passagem do carro de um missionário italiano, que lhe causou ferimentos graves, aliás, que levaram mesmo à amputação de um pé. Sim, Paulo, isso já foi em fevereiro do ano passado. Portanto, exato. Era o padre Norberto Pozzi, que é um carmelita italiano de 72 anos de idade, que ficou então gravemente ferido quando o seu carro da Missão Católica de Bozum circulava com mais 5 pessoas dentro do carro, passou por cima de uma mina e acabou por explodir no trajeto que eles estavam a fazer para Bocaranga. Muitas vezes os conflitos em África têm uma raiz tribal, mas neste caso em concreto nós estamos a falar, portanto, da República Centro-Africana.
Qual é, Catarina, a razão para que justifica estes já mais de 10 anos de violência? Bom, Paulo, neste caso, e como em tantos outros, infelizmente, do continente africano, tantos outros países do continente africano, e como o Paulo acabou de dizer também no arranque deste nosso programa, a principal causa é, de facto, ou a verdadeira causa desta violência está, de facto, nos importantes recursos minerais que estão presentes no subsolo desta região. Recursos que provocam, de facto, a cobiça e que alimentam conflitos, por vezes comandados até por países bem longínquos da República Centro-Africana. Bom, mas isso revela, de certa forma, também uma mentalidade, digamos assim, algo colonizadora, não é? Sim, de certa forma podemos dizer isso, Paulo. Portanto, de facto, em alguns casos estamos mesmo perante a atuação de grupos armados que defendem os interesses estratégicos desses países. É o caso, por exemplo, Paulo, dos mercenários russos do grupo Wagner, que ouvimos falar aqui tanto e que tiveram um papel tão importante na invasão da Rússia da Ucrânia, como todos estaremos lembrados, e que têm estado também presentes, por exemplo, aqui na República Centro-Africana. Obrigado, Catarina. Agora vamos ao encontro de Dom José Aguirre. Ele é o bispo de Bangassou. Recentemente o Papa chamou o missionário Aurélio Gazera para ser bispo coadjutor de Dom Aguirre, desta enorme diocese. Daqui a pouco tempo ele, Aurélio Gazera, será o rosto da Igreja nesta região de África. Mas para já vamos centrar então a nossa atenção em Dom José Aguirre. Este bispo espanhol assistiu a alguns dos momentos mais trágicos neste país, quando as aldeias e vilas e cidades foram palco de ataques, de roubos, de uma violência imparável. E no auge dessa violência, desta guerra civil, a Fundação AES conseguiu falar com Dom José Aguirre. E escutámos também alguns testemunhos do horror que se tem vivido neste país. Toute la population a souffert dans ce conflit, musulmans, protestants, catholiques. Alors, cette situation politique a créé qu'il y ait une espèce de fossé entre les musulmans et non-musulmans. Et cela a créé un peu de désordre partout. Il y a eu même des coulements de sang. Nantapre na iti awi pertonso igi tujina teresida iti baso a elimination ba fazu kirki zazu na da kirki ala bambe na kuli sina ngangu lata kuli na bukwa babambe akwadun. Et donc nous avons besoin encore de toute l'aide pour venir et essayer de dépasser cette situation et aller de l'avant, avoir un horizon meilleur. Ils sont constitués de jeunes chrétiens et de musulmans aussi. On avait surtout fixé notre objectif sur ceux qui sont sortis des groupes armés. On voulait, à travers cette formation, les occuper, aussi qu'ils puissent s'insérer dans la société. Oui, j'ai l'occasion maintenant de dire merci à l'Église en détresse. Tout ce qu'il a fait pour nous ici à Bangassou et en Centrafrique. Malheureusement, Centrafrique est encore le deuxième pays plus pauvre du monde. Et donc, nous avons encore besoin de votre aide, toute l'aide. Como dissemos há pouco, esta violência demente em que caiu a República Centro-Africana não poupa ninguém. Lembrámos, aliás, o acidente que causou a amputação de um pé a um missionário italiano. Mas houve também muitos outros casos, Catarina, muitos outros episódios de violência. Sim, Paulo, infelizmente houve e continua a haver muitos casos de violência, de ataques, de rapto e até de mortes, não é? Portanto, ainda será cedo, Paulo, para nós fazermos a história de tudo o que se aconteceu, principalmente depois da saída, da queda de François Bozizé do poder, já, portanto, em 2013, como falámos há pouco. Mas será importante olhar para este período, analisar este período, para que a reconciliação
transição nacional possa acontecer, Paulo. Este país, como tantos outros de África, está neste momento dividido e precisa de ajuda, então, para ultrapassar este trauma que tem vivido nestes anos. Portanto, precisa de saber, de ser ajudado a saber olhar para a frente, não é? No fundo é isso. Muito bem. E por falar em trauma, um dos sacerdotes que conheceu diretamente a violência dos grupos armados na República Centro-Africana foi o padre Mateus. Em outubro de 2014, um grupo de homens armados apareceu na missão católica de Babua e ele foi levado à força. Em troca de sua vida, exigiam a libertação do líder do grupo que estava preso. In October 2014, rebels from General Miskin's party arrived at the Catholic mission in Babua, Central African Republic. They kidnapped Father Matthew and demanded the release of their imprisoned general in exchange. We walked 30 kilometers. We joined 15 Cameroons and 10 Central Africans, held already for a month. They were chained. I saw the horror on their faces. I prayed, and then a revelation. Maybe I'm here to support the prisoners, so they could be free. Lord God, be thy will, and I felt an amazing peace. Father Matthew's fellow priest communicated with the rebels' leader by phone. He also sent drinking water, clothes, items required to celebrate Mass, as well as medicines for Father Matthew. If there were no drugs, we couldn't talk today. There were Catholics, Protestants, and Muslims among them. We prayed together. 6 weeks later, the news came that Father Matthew and the Cameroonians would be released, but not the Central Africans. For them, it was the death sentence. They started to cry, to scream, and then an unexpected thing happened. Their boss told me, "Go and pray with them." I started the Divine Mercy prayer. Jesus, I trust in you. We must believe to the end that God will deliver us. Father Matthew was sent by plane together with General Miskin. I told the general, in the forest there are 10 Central Africans who suffer. Your people are keeping them. He took my hand and said, "Forgive me." I replied, "I forgive you." Then he took the phone and said, "Please, release the prisoners." And then everyone was released. God allowed all this, but he was with me, with the prisoners. We got freedom. This means God is great. Foi a história do padre Mateus, um sacerdote que conheceu bem a violência em que caiu a República Centro-Africana. Este é um programa especial de verão, todo ele dedicado a este país. Há pouco escutámos Dom José Aguirre, o bispo de Bangassou, e referimos que o Papa nomeou para o coadjuvar o missionário carmelita Aurélio Gazera. Exatamente, Paulo. Portanto, Dom Aurélio Gazera vai suceder então Dom José Aguirre, que é um prelado espanhol da zona de Córdoba, que atingiu já o limite de idade para poder estar na sua diocese. Muito bem. A tomada de posse aconteceu há relativamente pouco tempo, foi no dia 9 de junho. Daqui a pouco nós vamos recuperar uma mensagem que Dom Aurélio nos enviou, mas antes disso importa conhecer também um pouco como é que é a vida nesta diocese de Bangassou. E a primeira constatação que nós temos é que se trata, Catarina, de uma diocese gigantesca. Sem dúvida, Paulo, é mesmo gigantesca. A Aurélio Gazera vai então para uma diocese enorme, mas que tem também muitos problemas e muitas dificuldades. Bangassou tem 135 mil quilómetros quadrados, Paulo. Para percebermos, Portugal tem cerca de 93 mil quilómetros quadrados. Portanto, Paulo, e para quem está lá em casa, portanto, já falámos aqui várias vezes, acho que já usámos aqui no nosso programa esta comparação. Sim. Portanto, estamos numa diocese de um país de África que é maior, bem maior do que Portugal. Maior do que Portugal. Portanto, isto diz bem do enorme desafio que Dom Aurélio Gazera vai ter com os destinos com a mão nesta diocese. E esta diocese, importa também sublinhar,
um pouco este ponto, tem sido palco também dos confrontos que falámos há pouco. Confrontos entre os grupos armados, os Seleka e os Antibalaka. Sim, Paulo, e para somar, para além de tudo isso, há também as inúmeras dificuldades que a própria Igreja enfrenta para fazer o seu trabalho diariamente. Portanto, a começar, por exemplo, nas estradas, Paulo, ou nas estradas que são praticamente inexistentes ou que estão, de facto, em péssimo estado e que transformam qualquer viagem num verdadeiro pesadelo. Por exemplo, o Dom Aurélio diz-nos que, por exemplo, fazer 750 quilómetros entre as cidades de Bangui e de Bangassou, onde existem as missões carmelitas nesta zona, por exemplo, leva vários dias, isto se for na estação seca. Se for na estação de chuvas, é praticamente impossível. Por outro lado, também nos diz que, por exemplo, os caminhões que transportam as mercadorias e que são essenciais, como é óbvio, levam cerca de 1 a 2 meses a fazer estes 750 quilómetros, Paulo. Muito bem. Já ficámos então a conhecer um pouco esta realidade da República Centro-Africana e, concretamente, da Diocese de Bangassou. Estamos a falar deste país a propósito, portanto, também da mensagem que recebemos de Dom Aurélio Gazera, missionário carmelita, que o Papa Francisco nomeou agora bispo coadjutor de Bangassou e cuja tomada de posse aconteceu a 9 de junho. Uma mensagem em que ele nos fala dos desafios da Igreja e também da ajuda que a Fundação AIS tem dado a este país africano. Bonjour les amis, je suis le Père Aurélio, missionnaire en Centrafrique depuis une trentaine d'années et nommé dernièrement évêque coadjuteur de Bangassou au sud-ouest. La situation du pays, la Centrafrique, est toujours très fragile, avec des zones où les rebelles continuent à sévir et à faire la loi et les désordres, surtout les désordres, et avec une fragilité aussi économique et politique très forte. Le système éducatif est toujours très fragile, mais il y a aussi, à côté de ces difficultés, un pays qui est béni avec une église qui essaie de porter l'espérance à tout le monde, la charité et la foi. Une église qui est bénie aussi avec beaucoup de vocations, beaucoup de séminaristes, avec des célébrations très participées. Et donc, la difficulté ne freine pas l'enthousiasme des gens pour se mettre à l'écoute et à l'école de Jésus. Mais il y a beaucoup encore de travail encore à faire. Et dans l'Église en détresse soutiennent et accompagnent l'Église en Centrafrique depuis plusieurs années. Les besoins sont énormes et la présence de cette œuvre pontificale est précieuse parce que ça nous encourage à continuer à travailler toujours sur du support d'abord dans la prière, mais aussi dans les œuvres, pour ce que tout un chacun essaie de faire avec les séminaires, les catéchistes, les écoles, et tout ce que la fantaisie de la charité de l'Église en Centrafrique promeut dans ce pays. Je demande à tout un chacun vraiment de beaucoup prier pour la Centrafrique, pour l'Église, pour les jeunes qui sont très nombreux, plus de la moitié de la population en moins de 18 ans, de prier et de continuer à nous soutenir. Et je prie pour chacun de vous, pour tous ceux qui écoutent, pour tous les bienfaiteurs de notre grande œuvre qui est l'aide à l'Église en détresse. Merci, que Dieu vous bénisse. Foi Aurélio Gazera, o bispo coadjutor de Bangassou. Na segunda parte do nosso programa nós temos um grande documentário para mostrar sobre a situação na República Centro-Africana. Mas antes disso, e até para se perceber um pouco melhor o trabalho que a AIS desenvolve neste país e de que o bispo nos falou mesmo agora, vamos abordar duas áreas distintas. O apoio da Fundação AIS, claro, à comunicação social e o apoio sempre presente também
à formação de seminaristas. Duas áreas que, eu diria, Catarina, têm a marca claríssima da solidariedade da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Poderíamos acrescentar outras áreas aqui, mais algumas áreas, claro. Mas de facto, estas são de facto duas áreas essenciais do nosso trabalho, da nossa missão, neste apoio à Igreja, não só neste país, mas em todo o continente africano. Portanto, o apoio às rádios é de facto, as rádios da Igreja, não é? É essencial para nós, porque há muitas zonas que, por exemplo, não há eletricidade, não há estradas e, por isso, para a Igreja, para os missionários, para os padres, para as irmãs poderem comunicar com a comunidade que está longe, é de facto essencial ter então as rádios e sem dúvida, é essencial nesta região de África. E a Fundação AIS está presente, por exemplo, não só no apoio técnico necessário para que as instalações estejam a funcionar, mas também, por exemplo, para a formação de quadros, para a formação de jornalistas e de operadores de som, por exemplo. Muito bem. Então, e no que diz respeito à formação dos seminaristas? Bom, Paulo, esse é de facto o coração da nossa missão, não é? Tem sido desde há muitos anos desde o princípio, praticamente, uma área vital para a nossa instituição. Como já sabemos, nasceu depois da Segunda Guerra Mundial e, de facto, até aos nossos dias, esta área da formação de seminaristas, da formação de padres, de religiosas, é essencial para nós e por isso, Paulo, só no ano passado, e para os nossos telespectadores ficarem também com este número, porque é graças a eles, graças à sua generosidade, portanto, como eu dizia, só no ano passado, Paulo, apoiámos a formação de praticamente 11 mil seminaristas e a região onde este apoio é mais visível é, de facto, no continente africano. Muito bem, obrigado, Catarina, uma vez mais. Vamos então à reportagem que nós temos para si sobre os meios de comunicação social apoiados pela Fundação AIS na República Centro-Africana. Vamos ao encontro de Merlin Bombay, um jovem jornalista da Rádio Siriri. Je suis Merlin Lambert Boybay de la radio-télé Siriri de Bois. Nous sommes au centre-ville de Bois de vous présenter les éléments douloureux qui ont connu le pays. Des ex-combattants de la coalition Seleka, ils ont tué les gens, pillé des magasins. Les reporters de la radio Siriri étaient de l'autre côté en train de voir les choses. Les reporters de la radio Siriri, après ces événements, se sont donnés corps et âme sur le terrain pour le reportage. À Bois, il n'y a pas la télévision et toutes les personnes écoutent la radio Siriri. Je vais transmettre le message de la paix aux jeunes et aux populations centrafricaines pour un changement de mentalité. La radio Siriri, c'est un outil indispensable pour cette sensibilisation. Aidez-moi et aidez la radio Siriri que les jeunes reviennent à Dieu parce que Dieu nous accompagne. Nous sommes de fondation. Foi Merlin Bombay, um jornalista jovem apoiado pela Fundação AIS e que fomos encontrar em Boar. E agora vamos ao encontro de Dom Guy Richard, o bispo de Bambari, que nos fez questão também de enviar uma mensagem a agradecer, neste caso, o apoio da AIS na formação de seminaristas de que já aqui falámos. Je voudrais aujourd'hui, au nom des fidèles de mon diocèse et en mon nom personnel, remercier tous ceux qui sont bienfaiteurs de l'Église en détresse pour le soutien qu'ils nous apportent à travers la formation des jeunes scénaristes. Parce que ces scénaristes, c'est l'avenir de l'Église de demain. Et nous avons beaucoup de scénaristes. Cette année, par exemple, nous avons une quarantaine de scénaristes dont il faut prendre en charge. Et pour l'instant, le diocèse de Bambari étant pour l'essentiel un diocèse rural, il est difficile pour nous de pouvoir compter seulement sur les parents.
afin de payer les pensions, de payer les frais d'écolage des scénaristes. Mais grâce au concours de l'Église en détresse, nous avons, depuis ces derniers temps, depuis quelques années déjà, nous parvenons à pouvoir satisfaire à ce besoin. Et nous espérons et nous encourageons les bienfaiteurs à pouvoir nous aider dans ce sens pour que qu'ils soient formés beaucoup de scénaristes et qu'en conséquence qu'il y ait aussi beaucoup de prêtres par la suite. Foi o Bispo de Bambari a agradecer a ajuda da Fundação AIS na formação de seminaristas. Este é um programa especial de verão, todo dedicado à República Centro-Africana. Nós temos um grande documentário precisamente sobre este país, com histórias concretas de violência, do medo causado pelos grupos armados, os Xeleca, os Antibalaka, e também de exemplos concretos da presença da Igreja junto das populações que mais sofrem. Um documentário que vamos emitir na segunda parte daqui a pouco, depois de um breve intervalo. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nesta segunda parte deste nosso programa especial, dedicado todo ele à República Centro-Africana, vamos então exibir o nosso documentário. Um documentário em que se procura explicar, com exemplos concretos, o drama em que este país mergulhou, principalmente desde 2013, quando o presidente foi derrubado, o presidente do país, claro, foi derrubado, e grupos armados passaram, Catarina, a controlar tudo e todos. Sim, Paulo, aliás, o título deste documentário é muito sugestivo e diz tudo, portanto, quando a vingança se torna lei. Portanto, diz tudo sobre esta realidade que se vive então na República Centro-Africana. Portanto, ao longo destes anos, portanto, especialmente desde 2013, como o Paulo acabou de dizer, tem havido de facto uma violência sem fim, em que ninguém tem sido poupado, em que nem mulheres, nem crianças têm sido poupadas, e depois, por força de toda esta violência, Paulo, há também uma crise humanitária enorme que faz salientar o trabalho único que a Igreja desenvolve neste país. Se não fossem os padres, se não fossem as irmãs, se não fossem os catequistas, Paulo, a tragédia seria incomensuravelmente maior. Não tenho dúvidas quanto a isso. Sim. Quando se fala então na violência na República Centro-Africana e nestes grupos, os Xeleca e os Antibalaka, há quem veja aqui essencialmente duas religiões em confronto, muçulmanos e cristãos. Mas é mesmo assim, Catarina? Não, Paulo, e este documentário também aborda essa questão e tenta analisar e olhar explicar um pouco esta realidade. Portanto, no princípio, portanto, todas as verdadeiras chacinas que foram protagonizadas pelos Xeleca, que são de facto maioritariamente muçulmanos, houve quem visse então nestes grupos de autodefesa que foram entretanto criados, portanto os Antibalaka, que foram então criados grupos de autodefesa um pouco por todo o país, portanto viram como que sendo de grupos de cristãos. Mas não, na verdade são apenas grupos de autodefesa em que as populações, estando sozinhas, sentindo-se completamente indefesas, sentiram que necessitavam, que tiveram nelas próprias de se encarregar da sua defesa, não é? De defender a sua vida. Portanto, no entanto, em algumas regiões, em alguns lugares, claro que é possível haver, nestes grupos, nos Antibalaka, haver alguns cristãos, como é óbvio. Mas, na verdade, Paulo, o que está na base de tudo isto, o que alimenta toda esta violência, de facto, é esta luta pelos recursos minerais, os recursos do subsolo. Esta é, de facto, uma situação do conflito que beneficia permanentemente todos os grupos que querem, aqueles grupos que querem saquear as riquezas do subsolo deste país. Muito bem, fica explicado então. Obrigado, Catarina. Quando a vingança se torna lei, é então o documentário produzido pela Fundação AIS e que nos vai levar agora até à República Centro-Africana e até este país que vive há cerca de uma década a tragédia da guerra, a tragédia da violência e da pobreza.
Nós vivíamos sem problemas com aqueles que também vivem no Rio. Vivíamos juntos pacificamente. Agora vivemos inseguros. Vivemos com medo. Não sabemos que plano tem Deus para nós que vivemos na República Centro-Africana. Uma manhã nós estávamos sentados em casa e vimos os rebeldes a invadir a vila. Só conseguimos pegar nas crianças e correr. Eles queimaram as nossas casas com tudo que estava dentro. Muitas pessoas foram queimadas em suas casas e mortas sem razão. Cortaram a garganta a uma mãe e depois queimaram-na aqui. Em resumo, quando eles me cortaram com um enorme punhal, eu caí por cima de um dos meus filhos. Pensei que seria melhor fechar os olhos e fingir estar morto, senão eles ainda me cortavam a garganta. Havia fumo por todo o lado, e quando eu fui à janela, vi que todas aquelas casas tinham sido queimadas. A segunda criança que mataram, cortaram-na em pedaços e atiraram-na para o poço. Eu perdi os meus filhos, já não tenho paz no meu coração. É inconcebível que coisas tão más aconteçam neste país. Realmente não sei como posso continuar a viver. O conflito começou no leste e no norte do país em 2012. Onde grupos que inicialmente operavam sozinhos se uniram com uma organização chamada Seleka.
Eles disseram que a sua região tinha sido abandonada, que não havia mais escolas, não havia mais estradas, que eles eram uma minoria, que ali não havia muçulmanos no exército ou nos escritórios. Os rebeldes declararam que o seu objetivo era assumir o poder para que fosse possível melhorar a situação do país. No domingo de Ramos de 2013, entraram na capital Bangui à força. No caminho para as vilas, mataram aqueles que tentaram defender-se. Depois de tomarem o poder, eles implantaram-se em todos os cantos do país. Eles eram, na maioria, mercenários do Chad e do Sudão. Havia também pessoas da República Centro-Africana que foram convidadas a juntar-se às tropas quando a rebelião começou. Muitos adolescentes, de 13 e 14 anos, estavam com medo de lutar quando pegaram as espingardas, talvez pela primeira vez. Karabin pierwszy raz w swoim życiu i bali się, żeby gdziekolwiek pójść, by walczyć. O que tinham em comum era o desejo de obter poder, de ficarem ricos, de conquistarem territórios onde existem diamantes e ouro. Alguns deles são estrangeiros e a maioria dos líderes que se auto-intitulam de generais são muçulmanos de fora do país. O que foi doloroso foi ver alguns muçulmanos dessa vila juntarem-se aos Seleka. Eles não trabalham nos campos, nem cultivam a terra. Podem ameaçar qualquer um e roubar-lhes o dinheiro. É dinheiro fácil. Com a desculpa de procurar armas, eles inspecionavam o que as pessoas compravam no mercado e ficavam-lhes com os bens. Eles montavam postos de controlo e todos os que aí passavam, e até mesmo os agricultores no caminho para os campos, tinham que pagar para passar. Se eles não pudessem pagar, eram obrigados a beber de uma poça que havia ali. Tu tinhas que pagar. Eles apelidavam-na de formalidade no posto de controle. Costumavam levar o gado a pé para o mercado, agora transportam 20 a 30 vacas por caminhão. E no posto de controle, os membros do Seleka confiscavam 25 mil francos por cada cabeça de gado. Chegavam a arrecadar 1 milhão de francos. Qualquer coisa como 1.500 euros. Foi nessa altura que a população se revoltou. Existem vilas onde as pessoas ainda têm medo de voltar. Muitos pensam que os carrascos permanecem lá e que os podem matar. Por isso, preferem refugiar-se noutros lugares.
Nós pedimos-vos que não se esqueçam de nós, que nos ajudem, pois sentimos-nos abandonados aqui. Nós acolhemos-los e eles construíram uma mesquita. Vivíamos em paz. Então começaram a chamar-nos de cristãos e pegaram em armas para nos assustar. Nós não somos ovelhas ou cachorros para nos tratarem desta forma. Eles queimaram tudo e mataram as pessoas que aqui viviam. Nós não podemos deixar as coisas assim. Nós não podemos vingar-nos. Diga-lhes que se eles se acalmarem, nós também nos acalmamos. Perdão significa reconquistar o amor entre os cristãos e os muçulmanos. Não. Nós não vamos perdoar. Eles vão nos matar. Você quer que eu perdoo? Como é que quer que eu perdoo? Nós não vamos perdoar os muçulmanos. Eles querem matar a minha família. Perdão. Olhe para as crianças. Elas foram deixadas sem nada. Eles destruíram-lhes a casa. Nós podemos perdoar, mas como é que o fazemos? O governo tem de perceber e reagir. O governo precisa de reagir para atingir esse perdão mútuo. Só assim nos podemos perdoar mutuamente. Estes são sentimentos humanos que podem atingir este nível. As causas profundas da violência vêm do ódio e do desejo de vingança, do desejo de fazer o mal pelo mal. Nós não temos alternativas. O único caminho viável é o perdão. Humanamente falando, isso é impossível, segundo eles dizem. Nós não podemos responder apenas horizontalmente, precisamos de ir procurar forças ao transcendente. Deus precisa de entrar em nós, fortalecendo a nossa fé, sobrepor-se à razão e à paixão e acreditar. É possível perdoar. Cristo foi capaz de fazer e nós somos também. E nós on peut le faire aussi. Quando não há polícia para proteger a vila, as pessoas organizam-se. Montam uma força policial local, chamada de Anti-Balaka. E quando se sentem confiantes, perseguem os outros. Há cristãos, paroquianos nossos, nas tropas Anti-Balaka. Polícia cristã que viola? Polícia cristã que persegue? Quem fala sobre valores? Violência? Ódio? Se alguém te persegue, se alguém te aponta uma arma à cabeça, ele fala-te sobre Cristo ou sobre o inferno? Católicos e cristãos vieram e confessaram-me que estavam a matar. Apesar da presença dos soldados, ainda existem confrontos entre os Anti-Balaka e os Seleka. O presidente que assumiu o poder era um comandante do Seleka e foi deposto. Os Seleka perceberam que lhes estavam a retirar o poder e que o exército estava a desarmá-los. Eles decidiram então sair.
Eles sabiam que não podiam atacar ou manter as barricadas. Estavam furiosos e, enquanto fugiam, roubavam, violavam e matavam pessoas aleatoriamente pelo caminho. Quando a polícia entrou na nossa cidade e ouviram os tiros, todos recuaram. As pessoas começaram a correr para os campos. Para a floresta, para a nossa missão. Eram mais de 200 pessoas. Elas esconderam-se em todos os lugares. Na capela, na cozinha, nos nossos quartos, nas casas de banho. Nós tínhamos pessoas em todos os lugares e estávamos à sua espera. Também trouxeram feridos. Descobrimos que muitas pessoas foram mortas e cerca de 1000 casas foram queimadas. Daqui eles foram para o Chad com o seu arsenal de armas. Porém, não puderam entrar lá. Até hoje, 75% do país é ocupado pelos Seleka. É muito complicado, mas certamente que existem recursos naturais em jogo e interesse em controlá-los. Seleka equivale aos muçulmanos, Anti-Balaka equivale aos cristãos e aos animistas. Digo que isto é falso. Nenhum líder religioso pediu a qualquer um dos grupos para matar pessoas. Isto é uma guerra por diamantes, por ouro. Um grupo persegue outro. Os senhores da guerra é que mandam hoje em dia. Esses homens poderosos lutaram por recursos naturais. Eles continuam a lutar por petróleo que nem sequer foi extraído ainda. Continuam a lutar por madeira que está a ser exportada do país. Há muitas pessoas que querem manter este conflito para poderem roubar o máximo possível. Durante anos, negligenciámos o interior do país. Nós não construímos casas dignas. As pessoas morrem aqui como animais. Aqui não encontra nem paracetamol ou quinina se tiver malária. Tem que viajar 150, 300 quilómetros, algo que não é acessível a toda a gente. A saúde foi abandonada. A administração tem sido abandonada. As escolas têm sido abandonadas. Os jovens que não tiveram educação e não têm nada costumam procurar aventuras. Assim que os rebeldes os colocam a conduzir um veículo, esses jovens pensam que se vão tornar soldados. Eles partem à aventura. E é isto, portanto, a causa do conflito, que é a consequência de um mau governo, de muita pobreza e do alto analfabetismo do país.
Este é um país de pessoas jovens, mas mal têm escolas. Existem 1.500 estudantes em escolas rurais e têm apenas 3 professores. Existem 150 estudantes numa sala. Este é o verdadeiro problema. Se nada for feito, estas crianças analfabetas irão dar poder aos rebeldes. O tribalismo, o regionalismo. Quando te deixas envolver por tudo isto, estás a semear a frustração, a raiva e o desejo de vingança no coração das pessoas. Os extremistas estão por toda a parte, entre cristãos e muçulmanos, bem como noutros grupos. É a responsabilidade de cada grupo controlar estes extremistas para que eles não possam ultrapassar as barreiras estabelecidas e magoar em nome da religião. É importante que nós falemos a uma só voz, que nós, cristãos, respeitemos os muçulmanos e que os muçulmanos nos respeitem. Cristo é a luz. Ele veio para nos iluminar. Todos aqueles que continuam na ignorância, no analfabetismo, estão na escuridão. Nós não queremos que essas pessoas se tornem presas de políticos que irão manipulá-los a seu bel prazer. Nós não queremos que eles sejam instrumentalizados. Queremos introduzir na mente deles o espírito de discernimento para que eles possam alcançar as coisas. Muitos não têm isso e seguem quem fala astutamente e engana com as suas palavras. Agora é a hora na qual nós mandamos a nossa mensagem. Centro-africano. Tu matas o teu irmão por ouro, por diamantes, por poder. Tu mata-lo para tomares posse do seu gado. Apenas as armas e armas por todos os cantos, e nós não iremos construir nada de bom com armas. Nós não vamos reparar o país com grandes punhais. Sentemos e falemos um com o outro. Essa é a única forma de reparar a nossa terra natal, onde todos vão encontrar o seu lugar. Vamos voltar para Deus. Para nos convertermos para Deus, precisamos de nos humilhar diante dele. Nós iremos curar os nossos corações e, quando nos tornarmos melhores, a prosperidade irá retornar à nossa terra. É por isso que hoje, em nome de todos nós, eu quero pedir o perdão de Deus.
Ele deu-nos esta terra e nós destruímos-la. Acima de tudo, nós precisamos de pedir o seu perdão. Foi o documentário sobre a República Centro-Africana, um dos trabalhos para os especiais de verão que vamos apresentar por aqui todas as semanas na sua televisão durante o mês de agosto e também nas primeiras semanas de setembro. Para a semana cá estaremos com mais um tema e com mais um país em análise. Resta-me agradecer agora a colaboração da Catarina, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.